Boa noite, como é que vamos? Tudo bem? Hoje aqui em São Paulo está tudo frio, como é que está o resto do Brasil? Mas tem lugar que tem neve, né? Mas é daí, o que vai fazer? Tem frio e calor, faz parte. Como é que estamos? E viva a bagunça no mundo, né? Meus amigos, o meu trabalho é divulgar a espiritualidade. A espiritualidade faz parte de toda a humanidade. Ele não é contra nada nem a favor de nada. Divulgar a espiritualidade é passar conhecimento. Através do conhecimento, cada ser humano usa seu livre-arbítrio, seu pensamento, seu raciocínio, suas ferramentas que estão com ele próprio para decidir o que deve fazer na vida. Quando o mundo iniciou, né? Na época dos dinossauros, aquela coisa toda, né? Como é que era? Naquela época não havia Bíblia, não havia nenhuma religião, era tudo natureza, o ser humano dentro das suas adversidades foi se organizando, e dentro do seu egoísmo um começou a se matar os outros. Inicialmente essa parte de roubo, sabe como é que começou? Havia aquelas tribos que existiam, os guerreiros que saíam para caçar de manhã, existiam os preguiçosos que ficavam dormindo e depois iam ficar de tocaia para pegar aquelas pessoas que tinham feito a caça, que estavam carregando a caça para levar a comida para suas tribos. Os assaltavam e levavam a comida sem ter feito esforço nenhum, porque o bicho já estava morto. Então, esse negócio de se apropriar as coisas dos outros já vem desde que o mundo é mundo, desde a época da pedra lascada. Mas, meus amigos, a minha função como espiritualista é divulgar conhecimento. Eu não estou preocupado em falar bonito, não estou preocupado quem é a pessoa que vai se atingir, não me interessa. Eu divulgo a espiritualidade. Falo, eventualmente, daquilo que seria prejudicial para a evolução humana. Todos os seres humanos vieram neste planeta para evoluir. Esse é o caminho, esse é aquilo que eu divulgo. Se a pessoa não quiser aceitar o que eu estou divulgando, nada contra. Ele faz o que ele quiser, pode ser que eu esteja errado, né? É possível. Já praticamente estou com 73 anos, já estudei um pouquinho, sei alguma coisinha, né? Então eu tenho que divulgar, eu só divulgo. Hoje, por exemplo, eu vou falar de uma pessoa simpática, vou me tornar antipático, porque não tem jeito. Porque tem muito mestre, tem muitos portentados, tem muita superioridade neste mundo, no fim é uma sujeira só. Está cheio de rei, rainha, poderoso, poderosa, para papai, para teu pai, tá? Mas tem muita sujeira debaixo do tapete. Então, eu tenho que falar. Não adianta você dizer, olha, tal coisa é ruim, ou tal coisa. Eu preciso falar do assunto e dizer aonde é. E dar o nome. Tem que dar o nome aos bois. E das vacas também. Dá o nome para as vacas, para o jegue, para o urubu, para o crocodilo. Dá o nome que quiser. Daí, o que vai se fazer, né? A espiritualidade é isso. Ensinar as pessoas a caminhar com os seus próprios pés. A evoluir. Por isso que veio esse planeta. Já pensou o sacrifício que você fez? Quando eu falo do homem e da mulher, né? Agora tem uma rapaziada aí que está querendo mudar tudo, né? Outro dia eu dei até os parabéns porque eles descobriram a fórmula como acabar o mundo. É só viver homem com homem, mulher com mulher, acabou o mundo em 100 anos. Não tem mais mundo, não tem mais seres humanos. Eles descobriram a fórmula como acabar o mundo. Veja quando a coisa é assim, incoerente, né? Então, se devia ser assim, então a inteligência cósmica deixava nascer só homem, acabou. Nasceu mulher ou só homem, acabou. Para que tem que nascer homem e mulher? Para que tem que ter porca e parafuso, né? Então cada um faz o que quiser, mas cada um faz o que quiser, não tem nada a ver com isso. Cada um se empapuça lá, se lasca para lá, não quero nem saber. E eu tenho que divulgar aquilo que faz bem à humanidade, que é bom para a humanidade. É isso que eu faço. E hoje, daqui a pouco, agora eu vou fazer a limpeza psíquica primeiro, e depois eu vou falar de um rapaz que está dando maus exemplos. Ele é uma pessoa querida pelos brasileiros a nível internacional. Eu também acho que ele é uma pessoa simpática, é uma pessoa que merece o nosso respeito, mas a partir do momento que ele está agindo de formas que está dando maus exemplos, nós precisamos falar dos maus exemplos. Você já pensou se eu estivesse aqui nesse momento falando com uma tatuagem aqui, um negócio pendurado na orelha aqui, ou outra enfiada nos olhos aqui, eu estaria transmitindo confiança para vocês? Porque o nosso corpo é uma Ferrari, certo? Você não queria colocar nenhuma
nada pendurado numa Ferrari, porque ela já é bonita por si. Então nosso corpo é uma Ferrari, não precisa pendurar mais nada, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre o rapaz, não é porque eu gosto dele também, ele é simpático, tá? Mas não tem problema, para ele pode ser o Papa, pode ser quem for, se ele está dando maus exemplos, porque nós podemos mudar o mundo pelos nossos exemplos. Se eu estivesse aqui, por exemplo, bêbado, falando, fumando, como é que confiança que eu transmiti para vocês? Então a primeira pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter domínio próprio. Eu não posso ser uma pessoa viciada para divulgar espiritualidade. Tá? Marque isso. Quando vocês vão no centro espírita, centro de macumba, umbanda, platapá, candomblé, tudo que é vício está ligado à magia negra. Eles podem dizer que é espírito. Eles podem dizer, só que não é. Magia negra pura. Tá bom? Então tome muito cuidado. Eu só tenho que alertar, vou fazer o quê? Eu vejo as coisas, analiso as coisas, vejo o que é prejudicial e tenho que divulgar. Então daqui a pouco vamos fazer essas radiações, agora depois porque eu tenho que falar do problema, tenho que dizer aonde está o problema e quem está provocando o problema. Pronto. Aí a pessoa tira só porque quando um ser humano, por exemplo, um cidadão que não se expõe para a sociedade, ninguém pode falar nada dele. Porque ele sai de casa, vai para o trabalho, trabalha, volta, tal. Ele não é um homem público. Não sendo homem público, ele tem sua privacidade. Deve ser guardada a sua privacidade. Mas quando você se torna uma pessoa pública, então você tem que dar exemplo para essa sociedade. Que tipo de exemplo que você vai dar? Se você está dando exemplos negativos, eu vou falar sobre o assunto. Mas isso não impede que você vai deixar de fazer. Você faz, mas você tem uma responsabilidade. E aquelas pessoas que vão me seguindo, eles têm que saber que tal procedimento não é bom para ela. Eu vou falar por que não é bom. Então é isso que eu vou falar daqui a pouco sobre esse rapaz simpático, que é muito querido pelos brasileiros, tá? Eu vou fazer essas radiações, relaxem. Eu estava conversando com um rapaz agora de Três Corações, eu falei para ele que tem umas casas racionalistas lá, tem um endereço. Você vai no Racionalismo Cristão lá que tem muitos livros. Começa a ler o livro Racionalismo Cristão. Que você vai lá saber tudo, a composição do universo. Depois vai ter outros livros. Depois eu vou indicando, mas tem que começar pelo básico. Precisa ter um começo. Quando você vai na escola para aprender o primeiro ano, o segundo, o terceiro, tal, depois vai para a faculdade, tem que seguir. Se é espiritualidade. Se você começa pelo fim, você não vai entender nada. Então começa pelo começo, que no fim nós chegamos lá, né? Então vamos fazer essas radiações agora, 5 minutos. Se concentre. E durante o programa todo, que é meia hora, você se mantém concentrado nesse trabalho que formou a corrente. Na hora que eu sentar nesta cadeira, a corrente se forma a nível mundial. O invisível trabalha a nível... É uma coisa poderosa e inimaginável. Se o nosso pensamento, na hora que você pensa, veja bem, faz de conta que você conhece um local bem longe. Pense naquele local neste momento, sua mente vai estar lá. Tá? É onipresente. Então, se eu estou fazendo um trabalho direcionado, dirigido pelo astral superior, ou por Deus, como vocês queiram, pelos espíritos de luz, na realidade, que são os mensageiros do astral superior, eles estão em todos os locais onde a pessoa está ligada a esse trabalho grandioso. E você que está meio acanhado, começou a me assistir hoje, não se preocupe não, que amanhã você vai fazer o que eu estou fazendo, porque eu vou embora, né? Eu vou embora e outros vão fazendo. O que o Cristo falou? O Cristo disse que depois dele, outros viriam com os mesmos poderes ou com poder superior aos dele, para fazer o mesmo trabalho que ele fazia. Então quando as pessoas às vezes falam, não, mas só o Cristo que podia, mas ele mesmo falou que outros viriam. Ele não vai vir coisa nenhuma, tá? Porque ele nunca foi embora, como é que ele vai vir? Ele não foi embora, sempre tem esse mundo, está sempre junto conosco, então ele não pode voltar. Os religiosos pensam que ele vai voltar. Só Jesus que vai nos salvar. Salvar do quê? Eu não sei o que tem que salvar. Tem que salvar nada. Na hora que larga o corpo físico, volta para o seu mundo de origem, se estiver preparado espiritualmente, tá bom? Então, vamos fazer essas radiações agora. Relaxe. Não precisam pedir nada, tá? Não precisa pedir nada, não. Porque a nossa mente já está, ela está sendo visualizada pelos espíritos do astral superior. Eles sabem muito bem o que nós precisamos é o que nós merecemos. Então, a pessoa que tem que mudar de sintonia. Se não mudar de sintonia, o que vai se fazer, né? Eu levei muitos anos para montar esse programa.
Comecei em agosto do ano passado. Ninguém acreditava. Eu mesmo tinha minhas dúvidas. Depois que fundou, que implantou, quantas pessoas à distância que estão se beneficiando. É inimaginável a grandeza desse trabalho. Então, participe comigo. Se prepare. Amanhã também pode fazer esse trabalho. Eu faço aqui, você faz em outro lugar. Vai me encher este mundo, vamos mudar esse mundo. Vamos, não mudar o mundo de interesse, tem gente que vamos mudar o mundo. Mudar o mundo para onde? O mundo vai ficar aqui mesmo. Vamos mudar os mal feitos, tudo aquilo que é errado. Vamos mudar para trazer benefícios a essa humanidade. As coisas benéficas que a humanidade aqui precisa não estão neste planeta, estão no espaço superior, de lá que tem que vir. Através da nossa inteligência, nós as captamos, as materializamos, e assim a humanidade vai se beneficiando. Esse é o mecanismo da vida evolutiva. Não tem como mudar. Esse é o caminho que todos têm que passar. O ser humano que hoje é uma pessoa ruim, vai se tornar uma pessoa boa. O ser humano que hoje é atrasado, vai se tornar um elemento evolutivo. Não existe nenhum ser humano que possa permanecer na eterna ignorância. Só os religiosos que pensam assim. A pessoa, às vezes, praticou alguns crimes, está sendo condenado lá para não sei da onde, lá para o inferno, não sei que inferno raio que eles arrumaram. Não existe condenação eterna. Primeiro que não tem condenação. Existem julgamentos, que a nossa própria consciência nos julga quando nós retornamos ao nosso mundo espiritual. Eu faço aqui mesmo, devido ao conhecimento espiritual que eu tenho, e eu julgo os meus atos todos os dias. Eu chego de noite, analiso, se eu fiz alguma coisa errada, no dia seguinte eu tento não fazer de novo. E assim quando eu desencarnar ou morrer, como se disse, não tem nada para me julgar, já estou julgado, já acabou. Agora, aqueles que não fazem isso, terão que fazê-lo depois, na hora que acordar para a realidade da vida espiritual. Porque não tem como escapar, não. Não veio de algum lugar do universo, vai voltar para lá. Se você fazer a coisa correta, você volta tranquilamente. Se você se materializou, você passa por certos caminhos, por certas situações de sofrimento, até retornar ao teu mundo de origem. Não tem como. Cada um vai ter o que merece. Não adianta depois pedir para Deus, não, me perdoe. Não adianta, tudo não funciona. As leis espirituais são naturais e imutáveis e colocam todos os seres humanos em pé de igualdade. Acabou. Tá? Então não precisa pedir perdão, não precisa nada. Tudo isso aí são artimanha inventada e criada pelas religiões para manter os seres humanos debaixo da pata. Dizendo que Deus só está lá naquele lugar, naquele templo. Muito pelo contrário. É capaz que Deus nem passa perto naqueles lugares, em muitos lugares nem passa perto, porque ali só interesse e ordem material, né? Tá bom? Quem colocou o dízimo na Bíblia é muito espertinho. Tá? Nem existia a Bíblia no passado, depois os caras foi inventando, foi modificando, foi essa coisa toda, né? Agora eles falam, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu concordo. Eu concordo com a palavra de Deus, porque cada ser humano é um Deus em miniatura neste mundo, só que está cheio de louco. Pode ser um ser humano louco, pode ser um Deus louco, que seria praticamente os tais demônios que as pessoas falam, que são os mortos, são as pessoas que viveram de forma errada, então estão aí na atmosfera da Terra. A pessoa morre e fica aí. Não muda nada, não adianta reza, orações, pedir nada, não funciona nada. Se ele era um criminoso, continua sendo um criminoso até ser arrebatado para o seu mundo de origem, tá bom? Isso é a verdade, não é crua, é direta. Vou fazer as irradiações, porque tem um compromisso maior com as forças do astral superior. Depois vou falar sobre o rapaz simpático aí. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que por o estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo,
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos. Então, a irradiação número 1, que ela é a maior, fazê-las uma vez. E depois repetir 5 minutos as irradiações pequenas. Esse aqui eu termino de fazer durante 5 minutos. Essa é a maneira de fazer a limpeza psíquica, é muito simples. E para encerrar, fazer uma irradiação dirigida ao astral superior, a número 2, uma outra dirigida ao grande foco e uma outra dirigida aos dirigentes astrais do movimento espiritualista. Dentro do espiritualismo mundial, racional e científico moderno, não precisa usar mais nome de entidade nenhuma. Os espíritos de luz estarão aqui presentes, estarão na sua casa, em todos os locais, na hora que você começar a fazer as irradiações. Eles sabem exatamente o que você precisa, o que é preciso limpar o ambiente para você entrar numa outra sintonia, para receber as intuições benéficas dos espíritos de luz. Tem que manter o ambiente sempre limpo, procurar se controlar, não se irritar. Claro, isso não é tão fácil como se diz. Isso acontece durante o dia, você se irrita, tem pessoas que ficam azucrinando, ficam quietas, então você tem que, às vezes, tem que usar até energia para resolver o problema. Então, mas isso é natural, não tem que esquentar não. Faz diariamente, determina o horário de manhã e de noite. Durante o dia também pode fazer algumas vezes, não tem contraindicação. Inicialmente, quando você que está assistindo pelas primeiras vezes, que está difícil de fazê-las, porque quando você vai entrar numa sintonia nova, há uma dificuldade. Primeiro que os espíritos do astral inferior, as almas das trevas que estão dominando, eles não querem se afastar de jeito nenhum. A sua aura já fica registrado que tipo de pensamento que você tem. Mesmo fazendo essa limpeza psíquica, estando limpo, outros espíritos vão ver que você tem uma certa tendência. Então eles tentam te intuir, e muitas vezes a pessoa parece que não mudou nada, ou parece que mudou, porque o astral inferior é manhoso, o invisível é manhoso, tem que tomar cuidado. Tem que tomar aquele cuidado necessário. Use o pensamento somente para a coisa útil. Trabalhe, produza, precisa ganhar dinheiro, não tem jeito. Agora não se envolve muito em fantasia, essas coisas, ganhar muito dinheiro para ficar rico. Ficar rico para quê? Depois não dá para levar embora, né? A pessoa perde a vida inteira para ganhar dinheiro. Aí ele vai ganhar dinheiro, porque o mundo é material, então tem que ganhar dinheiro. E depois? Depois fica sem saúde. Os médicos, os psicanalistas, os psicólogos estão tudo aí para tomar o dinheiro. Os laboratórios estão está tudo organizado. Tanto a medicina como a alimentação está tudo envenenado. Está tudo organizado para um enganar o outro. Tá? O médico não cura ninguém. Ele administra a doença. Tá bom? O psicanalista, dependendo se for um cara honesto, ele pode curar sem remédio. Né? Mas de qualquer forma, você que tem que ser o líder da sua vida. Você tem que liderar a sua vida. E com essa relação, com esse conhecimento que eu vou passando, você tem que se tornar um líder de si mesmo. Para que precisa de líder? Precisa dos outros para quê? Você tem que ser um líder, você. Aí você pode dizer, eu estou livre. Eu tomo as decisões, não tenho que dar palpite com ninguém, eu vou e faço e consigo. Porque você tem conhecimento. Não vai porque Deus vai ter, não, porque Deus que me leva. Não vai atrás dessa conversa que você vai levar uma pontuada, vai trupicar e vai cair num abismo. Tá? Se prepara, Deus está aí. Porque nós somos Ele. Nós somos partículas dessa inteligência cósmica. Muito bem. Então eu falei que quando se fala do mal, daquilo que é prejudicial, muitas pessoas falam por alto e não quer ficar antipático com ninguém. Então eles não dão o nome aos bois. Eles falam sobre um assunto, tá? Não falam. Eu vou falar sobre o assunto, eu vou dar o nome. Tá? Claro que vou me tornar antipático para isso daí, mas o meu trabalho eu tenho um compromisso com os meus amigos. Se eles confiam em mim, eu tenho que divulgar. O que eu posso fazer? Então eu falei que um corpo físico é uma Ferrari. Uma Ferrari custa cara para chuchu, né? Um carro bonito. Você vai pendurar alguma coisa na Ferrari, algum papel? Não vai, né? Porque um carro é muito bonito. O corpo físico nosso é uma Ferrari. Então você tem que cuidar dele, né? Tem que dar uma embelezada, cortar os cabelos da sobrancelha, fazer uma barba, arrumar o cabelo, dar uma embelezada, que senão você vira um bicho, depois não dá para saber nem ser macaco, nem ser gente. Então precisa ajeitar essa coisa. Isso é natural, né? Muito bem, meus amigos. Eu tenho anotado o seguinte, se a coisa não fosse tão grave, eu até ficava calado, não estaria nem perdendo tempo para falar desse assunto. Mas eu vou ter que falar pelo seguinte, porque tem alguns artistas, jogadores de futebol, eles dão maus exemplos. E as pessoas vão pelo que eles falam, daquilo que eles fazem. Não é porque ele é artista, que ele é doutor, que ele é fulano de tal, porque ele é apresentador de televisão, que você
vai atrás porque ele pode ser um elemento que está preocupado em ganhar dinheiro. Então o negócio dele é vender mentira para você. Você liga a televisão, só tem tranqueira para enfiar para os outros. O tempo todo. Você só vê anúncio de tranqueira. Então você tem hora que tem que mudar a televisão para um canal, alguma coisa que não tem nada de propaganda, que é uma atrás da outra. Mas tudo bonito, aquelas propagandas bonitas, infectadas. Não porque eu tinha 50 quilos, agora estou com 30, com cachorro e tudo, já emagreci, mais engordei. É uma propaganda alhada dos... Por quê? Há um interesse. Quem tem interesse na propaganda? Quem vende o produto, que é um bagulho, o camarada da emissora, que vai receber o dinheiro, o apresentador, que vai receber o cachê, é o trouxa que paga a conta, né? Eu também pago essas contas. Eu vou fazer o quê? Talvez eu trouxa, vou fazer o quê? Estou aqui nesse mundo, por que eu não posso ser trouxa? Só posso... Então, vamos falar do rapaz. Então acontece, por exemplo, um jogador de futebol. Nós não tínhamos o Gerson lá, disse que o Gerson tirava vantagem em tudo, né? O cara tem que ter dignidade. Se ele é uma pessoa importante na vida pública, o que ele disser vai de encontro para outras pessoas. Então outras pessoas vão imitar ou seguir aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo. Cada ser humano, é claro que ele é livre de fazer o que quiser. Isso não discorda, não. Cada ser humano é livre de fazer o que muito bem entender. Mas a partir do momento que um ser humano se torna uma pessoa pública, então ele tem que aguentar as buchadas que vem, porque ele tem que se apresentar de forma coerente. Quando ele não se apresenta de forma coerente, todo ser humano tem o direito, especialmente dentro da nossa lei brasileira, de falar sobre o assunto. Não é crítica. É dizer que tal coisa é prejudicial para a sociedade humana. E dizer realmente, olha, fulano de tal está agindo dessa forma, e pronto, acabou. Não tem problema. Muito bem. Então, vocês querem saber qual é o rapaz que está... Eu fiquei até quase caí de costa, né, quando eu vi o que ele estava fazendo. Eu estou falando do jogador de futebol Neymar. Tá bom? Ele andou fazendo um monte de tatuagem no corpo físico. O corpo físico é dele, ele faz o que ele quiser. Mas os outros rapazes estão tendo ele como líder. Ele é o único, ou alguns outros podem se tornar jogador de futebol, então ele não precisa da presença para adquirir um emprego, e numa empresa tem uma presença. Ele bagunça o coreto, pendura um monte de coisa na orelha, faz tatuagem, já está com a 14ª tatuagem. A última ele fez uma cruz com asas. Pelas informações, pelo que eu vi, a artista Bruna Marquezan está desgostosa da maneira que ele procedeu, que ela confiava, ela se dedicou. Ele não mostra ser um rapaz de bom caráter. Isso é o problema dele, então ele faz o que quiser. Agora, que a verdade é verdadeira, ele está totalmente tatuado. Esses rapazes, eles estão sendo prejudicados, porque eles têm ele como um líder. O que eles vão fazer? Eles vão se encher de tatuagem, pendurar um monte de coisa na orelha. Amanhã esses rapazes não vão jogar futebol. Eles vão numa empresa procurar um emprego, um trabalho, eles vão ser rejeitados. Aí depois de quem é a culpa? Então as pessoas que se expõem dentro de uma sociedade têm que procurar dar o exemplo. Ele não precisa de dinheiro para fazer esse tipo de coisas. Ele teria que pensar um pouco mais na sociedade, não pensar nele. Porque ele não precisa mais de dinheiro, já tem tanto dinheiro aí, mas mesmo assim ele vai... Ou será que recebeu o rio de dinheiro dos caras que fazem as tatuagens para ele fazer mais uma tatuagem, sabe? Quem é que tem interesse em tudo isso? Então isso é avacalhar com a sociedade. Agora, ele é livre de fazer o que quiser. Pode se doer, fazer o que quiser, mas que ele está dando maus exemplos, tá. Ele é um rapaz simpático, tá, lutador, conseguiu chegar lá, como se diz. Mas e daí? E se chegar lá, o que ele está fazendo de bom para a humanidade? Quero saber, chutando uma bola num gol? E daí? E queria ver se a bola fosse quadrada. E com uma pedra dentro, se ele chutava para entrar a bola lá. Uma bola redonda, qualquer um chuta. Então é só treinar. Agora, eu não estou discutindo aqui sobre futebol. Para mim, se fosse por mim, não tinha futebol no mundo, que não vou ao campo de futebol, não vou gastar dinheiro com futebol. Não teria farmácia, que eu passo longe. Onde tiver médico, farmácia, hospitais, eu passo longe. Eu gasto uma gasolina desgraçada, dou uma volta no quarteirão para não passar na frente. Tá? Que se você cair na mão dessa turma aí, tu está ferrado. Então tem que evitar. Agora vai dizer, é daí. Daí, precisa da medicina, precisa de uma série de coisas, mas vocês têm que tomar cuidado. Porque ninguém resolve o seu problema, é você que tem que resolver o seu problema.
E o caso que é de graça. Eu estou te passando as informações, tudo de graça, não está pagando nada por isso. Use seu conhecimento, use sua mente. O astral superior não vai jogar os seres humanos no mundo terra, ele não vai lhe dar a capacidade. Ele dá a capacidade e te deixa livre para você tomar os seus caminhos. Mas vocês, a maioria deles, vão para o vício. Vão com a Maria, vai com as outras, como no caso do... Mas ele está fazendo essa barbaridade todas, e daí? Isso é um crime que ele está praticando contra a sociedade humana. Está praticando um crime contra a natureza. Ele vai ter de volta. Quantos jogadores, quantas pessoas que estão morrendo antes do tempo, com coisas, está toda hora um ou outro está indo embora, com uma idade que não chega nem aos 60 anos, 65, que devia estar aí, se forem esportistas, deviam chegar mínimo aos 100 anos. Um esportista não pode praticar vício nenhum, porque ele está ligado ao esporte. Devia ser um elemento que dava exemplos, tanto na alimentação e tudo, devia dar orientações para a sociedade humana. Porque ele tem à disposição dele a propaganda gratuita. Então, na hora da entrevista, ele podia dizer uma palavra amiga, uma coisa, mas não. Ele está lá, fala um monte de besteira, quer ser campeão não sei daqui, porque para quem está no campeão do quê? Para ser campeão da vaidade? Então, meus amigos, é preciso entender a coisa de forma diferente. Se as religiões não falam nada, porque eles são tudo materialistas, são materializados. Se ele, por exemplo, um camarada desse que age dessa forma, se chegar numa religião, ele é tido como um rei lá. Ele vai dar o dinheiro, dele é o máximo, né? É o poderoso, porque ele tem o dinheiro, então é fácil. Todas as religiões aceitam, eles tendem a puxar. Você não vê que as religiões, de vez em quando, tem algum artista meio decaído, só eles puxam lá, aí o camarada chega, não, porque eu cheguei em tal religião e eu melhorei, aquela coisa, já enfiou lá um monte de dinheiro. Aí cada ser humano passa a se enganar a si próprio. Então, meus amigos, eu não tenho nada contra ninguém, só que nesse caso ele está dando maus exemplos, eu tenho que falar sobre o assunto. Ele vai saber disso, claro que vai, porque eu vou postar o vídeo no YouTube, vou colocar o nome dele, e se ele achar que um dia tem que me processar porque falei isso, ele processa, para mim pode processar o que quiser, eu vou ficar o quê aqui, mais uns 20 anos, até o processo ser julgado eu já fui embora, porque no Brasil demora mais que 20 anos para julgar o processo, né? Mas não é isso o caso. Eu vou continuar falando sobre as pessoas que dão maus exemplos. Já falei de uma artista lá da Bahia, já falei com as outras artistas que andavam se beijando dentro da televisão, na velhice, dá um mau exemplo. Para quê? Para mostrar que são livres, que nós pode ter o catso. Não pode nada. As pessoas têm que dar bons exemplos, tem que mostrar. A sociedade vive de exemplos. Se você dá mau exemplo, a sociedade vai junto. Isso não é liberdade, isso é escravidão. São pessoas obsedadas, dominadas pelos espíritos do astral inferior. Até uns amigos que eu tenho no relacionamento cristão falaram, bem, de vez em quando você fala alguns palavrões no meio do vídeo, acho que era até bom não falar, porque você está ligando com uma coisa séria. Mas daí? E o que tem de vez em quando enfiar um palavrão no meio da conversa? Daí eu vou fazer o quê? Ele vem espontâneo e sai, vou fazer o quê? Porque a coisa é tão chata que às vezes você não pode, às vezes, traduzir em palavras, então você solta um palavrão no meio, já a pessoa entende o que você estava falando. Mas não tem problema, não estou aqui para discutir sobre esse assunto. Eu vou levando a espiritualidade, divulgando da maneira que eu sei como é que funciona. Eu, quando montei o espiritualismo a nível mundial, pela internet, eu tinha algumas dúvidas, mas o astral superior vinha e me intuía, não, vai por esse caminho que está certo, é assim que tem que fazer. Tá. Aí eu comecei. Quando eu comecei a ter um resultado, eu fui ver, agora está fingado, está aí. Então, meus amigos, vamos pelos exemplos. Quem quiser mudar o mundo para melhor, tem que dar bons exemplos, tá bom? Quem fizer a coisa errada e que fizer o contrário, vai receber tudo de volta. E depois não adianta reclamar e chorar. Tá bom, meus amigos? Eu sou reencarnacionista, a reencarnação é o único caminho que a inteligência cósmica nos dá para nós nos redimirmos e pagarmos e consertarmos os buracos da vida. Pense, raciocine e age. Quinta-feira estaremos aqui novamente, ok? Vamos fazer as 3 radiações para encerrar. E eu aconselho durante todo o programa a pessoa permanecer ligado a esse trabalho, para a corrente permanecer intacta, desligar todos os outros aparelhos, não ficar andando pela casa, ligando, desligando o computador, tem que se permanecer, porque a corrente, na hora que se forma, ela permanece até a hora que eu encerrar. Na hora que eu encerro, ela vai embora, se desfaz e vai embora. Mas então,
A pessoa que a pessoa às vezes fica até tubiando, né? Mesmo na hora de fazer as irradiações, você tem que ligar, fazer as irradiações tranquilamente, não tem que ter nada de perto, se isole em algum lugar, procure mentalizá-las. Às vezes tem lugar que você não tem um ambiente apropriado, faz mentalmente. Dentro do ônibus sentado, dentro do metrô, em algum lugar que você está parado, você vai num consultório, seja onde for que você esteja, faz mentalmente, limpa aquele ambiente, não custa nada, né? Ninguém tem que saber o que você está fazendo, né? Ninguém pode mandar o nosso pensamento. Isso que ainda é importante, né? Se bobear, daqui a pouco até o pensamento, eles vão tentar grampear. O que você está pensando? Isso aí ninguém pega, não. Mas o psicanalista, às vezes, ele pega alguma coisa, mesmo não tendo conhecimento da vida espiritual, só pelos gestos que a pessoa faz. Na psicanálise se aprende que é só a pessoa se mexer. Se ela fica parada, o psicanalista lê porque está parado. Se ele se mexer, cada gesto que ele fizer, o psicanalista define um tipo de uma posição. Isso que é psicanálise, não é psicologia. Psicologia é outra conversa. O psicólogo tem que fazer psicanálise para ele ser completo, senão ele fica na metade. Tá bom, meus amigos? Daqui a uns dias estou pensando como é que eu vou fazer para começar a dar consulta. Não sei. Estou pensando como é que eu vou fazer. Porque a gente fica toda hora me perturbando como é que eu vou fazer, eu vou ter que arrumar uma maneira para poder fazer isso, tá bom? Então eu vou separar o joio do trigo, vou separar uma coisa, a espiritualidade é uma, a medicina da alma, que é a psicanálise, é outra. Então eu vou tentar separar, eu vou começar a fazer um trabalho dentro dessa área, que tem pessoas que gostariam de ter contatos, etc. Então nós vamos criar um mecanismo para isso. Então, para encerrar, cada vez que você fizer as irradiações, faz da mesma forma que eu vou fazer agora. Faz de conta que nós terminamos os 5 minutos, então você faz uma irradiação, por exemplo, assim, ao astral superior. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.